Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o advogado Elmar Eugênio e mais uma vez eu estou aqui no canal Mais Direitos para falar sobre um assunto muito importante para quem já contribuiu com o INSS, o período de graça. Você sabe o que é isso? Se você parou de contribuir com o INSS, é essencial entender esse conceito para não perder o direito a benefícios. Antes de mais nada, se depois de assistir a esse vídeo você ainda ficar com alguma dúvida, deixe essa dúvida nos comentários que eu vou responder para você. Vai que é também a dúvida de outras pessoas. Então vamos direto ao ponto. O que é o período de graça? O período de graça é um período no qual, mesmo após parar de contribuir com o INSS, você ainda mantém o direito a alguns benefícios. Isso inclui o auxílio-doença, pensão por morte e outros benefícios do INSS para os seus dependentes. Funciona como uma extensão da sua própria proteção previdenciária. Mas, para entender o período de graça, precisamos primeiro entender o que é a qualidade de segurado. Então, o que é essa qualidade de segurado? A qualidade de segurado é uma condição que o trabalhador adquire perante o INSS e que garante os direitos a diversos benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, pensão por morte e aposentadorias em geral. Porém, atenção, a qualidade de segurado é apenas um dos requisitos para ter direito aos benefícios, ou seja, o mais importante é ter vínculo ativo com o INSS. Normalmente são considerados segurados com vínculo ativo com o INSS os seguintes: os empregados urbanos, rurais e domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais, os contribuintes facultativos e os segurados especiais. Se você se enquadra em alguma dessas categorias, você tem a qualidade de segurado enquanto estiver contribuindo. Além dos contribuintes, aqueles que estão recebendo benefícios previdenciários, com exceção do auxílio-acidente, também mantêm a qualidade de segurado, e isso inclui pessoas que recebem aposentadorias ou auxílio-doença. Essas pessoas mantêm a qualidade de segurado enquanto estão recebendo os benefícios, podendo também deixar benefícios previdenciários para os seus dependentes. Eu vou exemplificar. Imagine alguém que trabalhou com carteira assinada por 20 anos e, por alguma crise financeira, perdeu o emprego. 3 meses após a demissão, essa pessoa descobre uma grave doença. Será que ela tem direito a algum benefício do INSS mesmo sem estar contribuindo? A resposta é sim, graças ao período de graça. E qual é a duração desse período de graça? A duração do período de graça pode variar dependendo da situação. A legislação previdenciária prevê 6 situações com prazos diferentes e, em alguns casos, permite uma prolongação, ou seja, uma prorrogação do período de graça por mais alguns meses. Vamos entender cada uma dessas situações agora. Em primeiro lugar, os que estão recebendo algum benefício previdenciário. Eles mantêm a qualidade de segurado durante todo o período em que recebem o benefício, exceto nos casos do auxílio-acidente. Isso significa que, mesmo que uma pessoa pare de contribuir com o INSS enquanto recebe um benefício, ela ainda mantém a qualidade de segurado, e após a cessação do benefício, o período de graça é de 12 meses, podendo esse prazo ser aumentado se cumprir os critérios de prorrogação. Em segundo lugar, os empregados, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os segurados especiais. Para essas categorias, o período de graça é de 12 meses após a cessação das contribuições. Esse prazo também pode ser prorrogado para 24 meses se o segurado já tiver mais de 120 contribuições mensais sem interrupção. E se o segurado estiver desempregado de forma involuntária, pode ganhar mais 12 meses, totalizando 36 meses. Em terceiro lugar, temos os portadores de doença de segregação compulsória. As doenças de segregação compulsória são problemas de saúde que obrigam o trabalhador a se afastar do seu ambiente de trabalho e ficar recluso durante um determinado período. Essas doenças impedem o convívio social e familiar do trabalhador e pode exigir um isolamento prolongado. Como exemplos de doenças de segregação compulsória, podemos citar a hanseníase, a tuberculose e também tivemos recentemente a Covid-19. Para o segurado acometido de doenças de segregação compulsória, o período de graça é de 12 meses a partir da cessação da segregação. Em quarto lugar, temos o segurado retido ou recluso. Esses são os segurados que foram presos e, para eles, o período de graça é de 12 meses após a sua soltura, desde que tivessem a qualidade de segurado no momento da prisão. Em quinto lugar, estão os segurados incorporados às Forças Armadas. Para os que estão incorporados às Forças Armadas, ou seja,
Prestando serviço militar, o período de graça é de 3 meses após o licenciamento. Em sexto lugar, está o contribuinte facultativo. Para o contribuinte facultativo, o período de graça é de 6 meses após a cessação das contribuições. Esse é o prazo mais curto, visando incentivar uma rápida retomada das contribuições. Certo. E como contar o período de graça de forma correta? A contagem não é tão simples como parece, e o dia inicial da contagem não é o mesmo dia em que o segurado perde o emprego ou para de contribuir, e o dia final da contagem também não é exatamente após o período de graça completar 3, 6, 12, 24 ou 36 meses, a depender do caso. O período de graça começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da cessação das contribuições. Por exemplo, se você ficou desempregado no dia 15 de abril, seu período de graça começará a contar apenas a partir do dia 1º de maio. E em que dia termina a contagem do período de graça? O término do período de graça ocorre no dia seguinte ao prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao fim do período de graça. Vamos ao exemplo da Joana. Ela trabalhou como bancária por mais de 20 anos e foi demitida em 20 de dezembro de 2023. Seu período de graça começou em 1º de janeiro de 2024. Como Joana tem mais de 10 anos de contribuição, seu período de graça é de 24 meses, mais 12 meses por estar desempregada, totalizando 36 meses. Então, seu período de graça terminaria em dezembro de 2026. Considerando as regras de cálculo, o período de graça de Joana se encerra em 16 de fevereiro, então, de 2027. E quais são os direitos do segurado durante o período de graça? Durante o período de graça, os segurados mantêm direitos a benefícios por incapacidade, benefícios para os dependentes e salário maternidade. Vou exemplificar cada um desses direitos em mais detalhes. Os benefícios por incapacidade incluem o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é para incapacidade temporária, enquanto a aposentadoria por invalidez é para incapacidade permanente. Além da qualidade de segurado, é necessário cumprir um período de carência de 12 meses, exceto em casos de acidente, doença profissional ou doenças graves. Os benefícios para dependentes incluem a pensão por morte e o auxílio reclusão. Dependentes como cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 ou inválidos, pais e irmãos menores de 21 anos ou inválidos têm direito a esses benefícios se o segurado falecer ou for preso durante o período de graça. Outro direito do segurado durante o período de graça é o salário maternidade, devido em casos de nascimento de filho, aborto não criminoso, feto natimorto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Empregadas e trabalhadoras avulsas não precisam de carência, mas contribuintes individuais e facultativas precisam de 10 meses de contribuição e seguradas especiais de 12 meses de trabalho rural. O seguro-desemprego prorroga o período de graça? Muitas pessoas têm dúvidas se o seguro-desemprego prorroga ou não o período de graça. A legislação ela não é clara sobre isso e os tribunais ainda estão discutindo o assunto. O ideal é não contar com essa prorrogação e buscar outras formas de garantir a qualidade de segurado. Para finalizar, vou repassar 2 dicas essenciais. A primeira dica é: calcule imediatamente quando termina o seu período de graça assim que você parar de pagar o INSS. E a segunda dica é: antes que o seu período de graça acabe, faça pelo menos uma contribuição para reiniciar a contagem do seu período de graça. Você pode fazer isso como contribuinte facultativo pagando o INSS por conta própria. E repita essa contribuição a cada 6 meses para manter a sua qualidade de segurado. Finalizando, o período de graça é um recurso importante para manter a sua qualidade de segurado e os benefícios do INSS. Se você ainda tiver alguma dúvida, consulte um especialista. Ou então, entre em contato conosco, os nossos contatos estarão listados na descrição. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se tiver dúvidas, nos chame no WhatsApp ou deixe a sua dúvida aqui nos comentários. E deixe também aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está nos assistindo, para eu saber até onde estão chegando os nossos vídeos. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos em todas as suas redes sociais e de se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre os seus direitos. Um forte abraço e até a próxima!